Bom, pessoal, vou começar aqui a gravação. Eu vou fazer um lembrete, um rememberzinho, tá? Do que nós vamos trabalhar, nossa atividade. Primeiro eu vou entrar no nosso Moodle lá, perfeito? E aí vou até a nossa disciplina, SPL SOP. E aqui na disciplina, lá na semana 11, 12 e 13, nós temos algumas coisas, tá? Então, na semana 11 aqui, nós temos o download da ferramenta do SEO Sim. Perfeito. Vou pegar aqui pra gente. Eu vou fazer a descompactação do arquivo. Vou compartilhar aqui para vocês verem, né, como é que a gente trabalha com esse arquivo aqui. E só compartilhar aqui mais uma telinha aqui. Ó, dá para ver aí, ó. Então tem um SEOzinho aqui, você vai extrair ele, abrir a pastinha quando abrir. Quando finalizou aqui, você abre a pasta e vamos executar ele. Perfeito? A gente sabe que ao executar o SEO assim, nós vamos ter essa janelinha aqui aparecendo para a gente. Deixa eu só organizar aqui para poder mostrar a vocês. Então, só fechar ele aqui e abrir de novo, tá? Ficar bonitinho para vocês verem. No desktop, esse assim. Vou abrir ele aqui de novo. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Tá? Perfeito. Vocês conseguem ver minha tela aqui. E a gente tem, então, essas janelas aqui. E essa é a nossa ferramenta de trabalho hoje. Perfeito? Enquanto isso está acontecendo, eu vou fazer um rememberzinho aqui é, com o material da nossa aula. Vou dar uma repassadinha aqui no material para a gente não se perder. Só um segundinho. Tá? Vamos lá, então. No nosso Moodle, tá, gente? Vou só achar onde nós estamos aqui. Aqui eu tenho que trocar a tela. Perdão. No nosso Moodle, nós teremos lá na semana 11 o download do SEO-Sim. Tá? Na semana 12 nós tivemos a entrega dos trabalhos. Quem estiver assistindo o vídeo, eu já vou ter avisado no WhatsApp. Eu solto as notas até quinta-feira, dia 9. Tá bom? Já estão quase todas corrigidas. E aqui na semana 13, nós começamos a nossa atividade. Perfeito? Que deve ser entregue até o dia 15, no feriado, dia 14 e 15, eu vou fechar a meia-noite do dia 14 para o dia 15. Perfeito? Então vamos lá. O enunciado da atividade, ele está aqui, eu tenho a referência do livro que a gente usou como referência. E o livro está aqui ao lado. Perfeito? Então aqui nós temos o livro para quaisquer consultas, leituras, etc. Percebam que aqui no enunciado eu deixei claro, ó, que nós estamos usando o capítulo 5 do livro. Tá bom? Então, para quaisquer consultas, nós vamos lá, achar o capítulo 5 aqui, tá? E vamos fazer ali as nossas pesquisas, se precisar. Perfeito? Então, vamos pegar aqui o enunciado. Ó.
já vai, no meu caso aqui, né, já abriu no Google Docs, ele tá lá no meu Google Docs, então se por acaso para vocês abrir, faz o download dele bonitinho, tá? Um ADT ou doc ou o que for editável para você aí. Perfeito? Então o que a gente vai fazer? Vocês vão colocar aqui, ó, nos alunos, tá? Os prontuários XPTO, fulano, ciclano, beltrano. Bom, escrevam aqui, se quiser quebrar aqui aluno 1, aluno 2, aluno 3, o nome e prontuário, tá? Identifiquem-se, isso é importante. Essa é a nossa primeira parte, perfeito? E aí, a gente vai ter assim, ó, cada página uma atividade, e eu deixei espaço para vocês responderem aqui as atividades de vocês, tudo bem? Então, por exemplo, eu peço aqui num trecho a vocês o seguinte, execute o simulador, identifique 4 janelas que são abertas na inicialização, tal. Então eu vou fazer isso aqui junto com vocês agora. Ó. Então vamos lá. Ó. Passei para cá a imagem. E essa atividade 1, por exemplo. Tá? Execute o simulador SO sim, identifique as 4 janelas que são abertas na inicialização, crie um processo, como eu acabei de ler. Beleza? E tem a letra B aqui. Análise prática. Na janela, eu já havia feito aqui, eu vou parar, vou finalizar. Na janela gerência de processos, vá em criar e na janela criação de processos, criar. Perfeito? Não fiz nenhuma edição de nada, deixei tudo no padrão. E ele criou um processo aqui para a gente. Perfeito? A nossa função aqui, então, é agora, na janela de gerência de processos, observar algumas informações sobre o contexto ali. Tá bom? A gente tem um PID, lembrando, é o ID do processo, né? Process ID. Tá? Nós temos um nível de prioridade que varia de 0 a 15, que nós já conversamos em aula. Nós temos o estado, como ele é um processo sozinho aqui, e ele é um CPU bound, então já vou explicar como é que identifica o CPU bound e o IO bound, que eu já comentei em sala também, mas para facilitar eu vou falar de novo. Ele não precisa de interação, então ele está sempre entrando e saindo ali, até que ele finalize. Nós não temos um prazo de finalização para ele por enquanto aqui, não foi criado. Normalmente então ele vai ficar aí executando, até que eu pare, tá bom? Na janela gerência de processador, observe o processo transicionando entre os estados. Então, aqui na janela de processador, ó, nós estamos vendo ele aqui, ó, pronto, execução. Pronto, execução. Tá? Então, ele está rodando ali e alterando de acordo com o estado, como demonstrado lá em cima. Perfeito? Na janela gerência de processador, movimente a barra de clock de processador do CPU e observe as variações ocorridas. Então, eu vou pegar aqui ó, e vou jogar a barra no meio, por exemplo. Tá vendo? Que ele vai trabalhar de uma forma mais rápida e perceba que o tempo que ele passa aqui no pronto, ela diminui, mas o tempo da execução aqui é muito mais rápido, né? Porque é o tempo que ele tem que entrar, ser escalonado, e lá, na hora que ele bate lá dentro, ele já é processado e sai. Por quê? Porque o meu clock aumentou, né? Eu tenho mais capacidade de processamento, eu consigo processar mais informações em menos tempo. E aí, se eu alterar aqui no máximo, ó, tá? Você vai perceber que aqui em cima a execução chega a estar pulando bastante. Ó. Por quê? Porque a animação não é rápida o bastante para acompanhar. Tá? O processador é bastante poderoso, e aí talvez por ser um software mais antigo e tal, nas máquinas de vocês vão verificar um comportamento diferente. Perfeito? Então eu vou suspender aqui rapidinho só para eu ler o resto do que está pedindo aqui. Tá? Então, com base na observação do comportamento do processo criado, identifique se ele é I/O bound ou CPU bound e justifique sua resposta. Tá? Eu vou caracterizar cada um deles aqui, obviamente vocês já sabem, porque na hora da criação ali ele dá o modelo do processo, mas eu quero que vocês entendam esse comportamento diferenciado, tá bom? Então, um processo I/O bound, ou seja, vinculado à entrada e saída, ele é um processo que passa a maior parte do tempo realizando operações de entrada e saída, perfeito? Como a leitura, a gravação de arquivos, a comunicação com a rede, interações com dispositivos periféricos, tá bom? E esses processos geralmente se comportam através de chamadas de sistema, né? Então a CPU fica um tempinho ocioso, ele está aguardando o término de alguma operação ali, e aí depois ele é processado. Um exemplo disso, por exemplo, é um navegador web, né? Ele é um processo I/O bound porque na maior parte do tempo
ele está recebendo o input do usuário, né? Então nós estamos interagindo com ele, e ele está buscando o conteúdo lá na web e devolvendo para a gente, né? Realizando leitura e gravação de arquivos em disco, né? E na rede também. Perfeito? Esse é um exemplo de I/O Bound. No caso de um CPU Bound, por exemplo, é um processo que demanda intensamente a CPU, né? Geralmente executando cálculos, organização de espaço e memória, tarefas em geral que não exigem, e aí eu falei isso memória, eu dei uma bobeada, mas tarefas em geral que não exigem muitas operações de entrada e saída, né? Então, o comportamento deles é manter a CPU ocupada o máximo de tempo possível, perfeito? E pouquinha inatividade de CPU, tá? Então, toda a CPU que tiver disponível vai ser utilizada por eles, tá? Um processo IO-bound bastante comum, ou IO-bound, ó, CPU-bound, é um processo, por exemplo, de renderização de vídeos, né? É óbvio que a gente, em alguns casos, aí nas máquinas mais modernas, a gente vai falar em renderização na GPU, mas a característica desse tipo de processo é o CPU-bound, ele é ligado ao processamento puro e simples. Tá? Geralmente, a gente executa ali, nesses processos, cálculos de renderização, né? Processamento de vídeo e tal. Então, e aí a leitura e a escrita só vem no final disso aí, né? Então, esse é um exemplo mediano, assim, do dia a dia nosso. Tá? E aí, para identificar se esse processo é IO-bound ou CPU-bound, a gente observa isso aí. Tá? A gente pode observar aqui na gerência do processador qual foi o comportamento desse processo. Tá? Onde um processo IO-bound teria um tempo de espera aqui, nessa região, né? E não ficaria só saltando aqui de um para o outro. Perfeito? Então, com as palavras de vocês, de acordo com o processo que vocês criarem aí, vocês vão ser capazes de identificar. Perfeito? Então, essa é a primeira atividade que vocês vão executar aqui. Então, vamos para a nossa atividade 2 agora, né? Quando a gente tem aqui, ó, reinicializa o simulador. Então, vamos lá. Opções, sair. Fechei. Tá? Cria um processo do tipo CPU Bound. Então, vou abrir meu processador, meu arquivo de novo. Eu vou até jogar um atalho aqui para a área de trabalho. Tá? Opções. Adicionar ataque, cadê para a área de trabalho? Tá? Criei um atalho ali. Ele está aqui para a gente agora. Mais fácil. Então, reiniciei o simulador. E por que eu faço isso? O SLC é uma ferramenta bacana, a gente gosta, a gente usa, mas ele é uma ferramenta antiga, né? Foi desenvolvida com linguagem Pascal e tal, feito em Delphi, provavelmente Delphi 7, pelo ícone ali dele, 6 ou 7. Não, acho que é o 6 ainda, né? Que o 7 já tem um ícone diferente. E nos sistemas muito modernos, eu estou trabalhando com Windows 11, 64 bits aqui e tal, ele tem algumas problemáticas, às vezes tem alguns erros de cache nele, tá? Assim, por garantia, a gente finaliza ele sempre. Perfeito? Então, reinicializa o simulador, cria um processo do tipo CPU Bound, então vamos lá, ó, na janela aqui, no botão criar, tá? E aí tem todo o processinho, ó, janela gerência de processos, criar, na janela criação de processos, criar, e o tipo de processo aqui deve ser CPU Bound. Tá? Eu não defini aqui, não foi definido aqui, essas questões de prioridade, limite de frames e número de processos. Tá? Então, deixa no padrão, é um processo, prioridade 0, limite de frames 5. Criei. Ele está aqui. Criei outro processo do tipo IO Bound. Tá? E aqui eu vou aproveitar para lembrar vocês. Tá? Então, aqui no IO Bound, eu tenho disco, fita e terminal. Tá bom? O disco e fita, basicamente, como eu comentei em aula, eles têm a diferenciação da capacidade e da velocidade. Tá? A fita é mais lenta que o disco, então o processo vai ter um tempo mais longo, né, de espera no input e output. Tá bom? E o de terminal, se eu não me lembro mal, ele espera uma interação. Perfeito? Terminal, né? A gente tem que interagir com ele. Então, vamos criar aqui um IO-bound disco mesmo. Tá bom? Então, gerência de processos, criação de processos, IO-bound, deixa tudo no padrãozinho, criar.
Perfeito? Criamos os nossos processos e aí vamos lá para análise prática. Na janela gerência de processo, observa a mudança de status de dois processos. Então, eles estão aqui e a gente está observando. Ó, tem uma fila, né, com os prontos, ó, eles vêm para a fila, cai para execução, eventualmente o vermelhinho vem aqui para o I/O, ó, tá vendo? Fica esperando aqui que seja feita a interação no tempo de espera. Eu posso diminuir ou aumentar esse tempo de espera aqui, tá bom? Vocês podem interagir com isso aqui se quiserem. E na janela gerência de processo, compare a taxa de crescimento do tempo de processador dos dois processos. Então, o tempo de processador ó, é essa aqui que eu estou mostrando, onde eu já tenho no CPU Bound 49, 50, 51 e o meu I/O Bound 4, ainda não foi para 5. O outro já está em 53, agora foi para 5. Tá vendo? E a nossa pergunta é, analise os efeitos gerados no caso de redução de tempo gasto na operação de entrada e saída. Se vocês quiserem, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e reduzir o tempo de espera no mínimo para ver o que está acontecendo. Ó. Percebam, a taxa de crescimento vai ser alterada. Né? E aí, vamos especular. Eu quero que vocês especulem na resposta. O que vocês acham que aconteceria? Tá? Eu, sinceramente, digo que eu sei a resposta, óbvio, mas eu vou deixar uma resposta um pouquinho mais enigmática aqui, só que explicativa. No simulador, a gente pode perceber que o I/O Bound ele geralmente passa uma quantidade significativa de tempo no estado de espera. Né? A gente consegue visualizar que ele está ali. Perfeito? Por exemplo, ele está esperando ali a leitura do disco, nesse caso. Tá? E quando a gente diminui esse tempo, ele vai passar menos tempo esperando, portanto, ele vai ocupar mais tempo de CPU. O que vai acontecer? Ele vai diminuir a diferença na taxa de crescimento com o CPU Bound. Por quê? O CPU Bound precisa do CPU livre. Né? Então, ele vai passar a concorrer, né, nesses processos, com esse outro processo. Então, comportamento geral é que com menos tempo ali de entrada e saída, e quanto menos tempo nós tivermos, os processos I/O Bound terão um comportamento mais e mais parecido com o CPU Bound. Essa é a nossa ideia. Tá? Eu quero que vocês ampliem um pouco essa resposta. Perfeito? Mas façam isso aí e procurem justificar. Inclusive, para quem assistiu o vídeo inteirinho, prestar atenção, faz para mim, tenta referenciar a ideia do porquê, por exemplo, a gente tem alguns games que hoje obrigam a gente a usar SSD. Por que o NVMe, no caso, é mais interessante que o SSD? Né? Pensem nisso, tá? Cultivem essa ideia na resposta de vocês. Então, esse aqui é a atividade 2. Então, vamos lá para a nossa atividade número 3 aqui. Vamos reiniciar de novo o nosso simulador. Rapidinho. Abriu, fechou. Bonitinho. Tá? E aí, qual que é aqui? Vamos criar dois novos processos. Tá? E aí aqui eu não especifiquei quais. Tá bom? Eu vou criar. Vou criar dois processos aqui. Ele pegou o CPU Bound aqui. Já vou criar dois de uma vez. Vamos criar uma só de cada vez, porque daí cada um pega uma cor para não ficar bagunçado. Tá? Vou pegar um outro azul clarinho aqui. Tá bom. Criei dois processos parecidos aqui. Na janela gerência de processos, aqui, janela gerência de processos, nós estamos aqui, a gerência de processador. Opa, janela de processos, tá certo aqui. A gente tem um botãozinho PCB, ó. Eu vou clicar aqui, PCB. Opa, não fez nada. Bem inteligente, né, professor? Observa as informações sobre o contexto de software e hardware criado. Então, vamos pegar um processo, esse aqui, ó. Clica no processo, uma parte dele, clica em PCB, senão a gente não vai ver. Tá? Vamos ampliar aqui a janela para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, vamos observar esse tipo de coisa aqui. O que está acontecendo aqui? Deixa eu aumentar essa janela para vocês verem bonitinho aqui. Tá? Então, no contexto do processo, vocês lembram lá do PCB o que é, né? O PCB é o bloco de controle de processos, que eu já comentei em aula com vocês. Né? Ele contém todo o contexto daquele processo, trechos do processo, ele aponta para os controladores e tudo mais. Vocês lembram lá, quem tiver na dúvida, vai lá no slide de processos, da aula de processos, e tem lá
a descrição do PCB, inclusive com um código lá, como se fosse uma struct, lá, uma estrutura de dados. Tá? Mas vamos lá. E vamos analisar isso aqui, ó, brevemente. Tá? E vamos identificar aqui, então, quais são as partes estáticas e dinâmicas dele. E aí vocês vão escrever para mim, olha, professor, a identificação do processo, PID, é estático, né? Os contadores de tempo aqui, ó, cadê? Tempo de processador, por exemplo, tempo de UCP, é dinâmico, beleza? É esse tipo de identificação que eu quero que vocês fazem, tá? A tabela de paginação aqui, como a gente não estudou muito a fundo isso aqui, vamos deixar um pouco mais breve. Mas tenta me dar assim, um contexto de software. Olha, o tempo de execução, o tempo de espera relacionado entre os dois processos. Se vocês quiserem criar dois processos de I/O bound, por exemplo, diferentes, ou pegar dois CPU bound e vir aqui, ó, e alterar a prioridade deles de um para o outro para verificar essa questão, tá? E aí vocês justificam para mim, olha, no contexto de hardware, os valores de registrador, por exemplo, o program counter, ele tem aqui o program counter? Deve ter. Tem aqui, ó, PC 39. Ele ficou estático porque o nosso simulador ele só tem um, por exemplo, né? Não sei se vocês já sabem isso aqui. Tá? Então nós vamos tentar fazer dessa forma aqui a brincadeira, beleza? Ó, vou aqui, PCB, tá vendo? Ó, aqui tem 39 só, vocês perceberam, né? Que o program counter do PC é esse aqui. Tá? Então, procurem Opa, eu não tô aqui. Aqui tá o PC muda, tá vendo? O PC muda bonitinho. Então, vamos tentar fazer uma análise de prestar atenção mesmo. Por isso que vocês estão fazendo em grupo, né? Faz uma chamada no Meet. Compartilhem entre vocês aí, vamos conversando, vamos debatendo. Beleza? Então, essa aqui é a segunda questão, bastante simples também. A terceira questão, desculpa, bastante simples também, que é mexer no PCB. E eu vou finalizar isso aqui, então, já. Bom, então vamos lá. Vamos para a atividade número 4. Prática de simulação. Então, como sempre, reinicialize o simulador. Eu vou finalizar aqui só por... Aí, beleza. Finalizou. Sair, reiniciar. Abrir meu bichinho aqui. E enquanto isso eu vou ler. Ative a janela de estatísticas em... Aqui está console, tá vendo? Mas eu já vou alterar para janelas. O console aqui em cima, né? Que eu tenho receio, mas é aqui no janelas, tá vendo? Tá? Console é só assim, janelas e estatísticas. Tá? Então nós temos mais uma janelinha aqui pra gente brincar. Tá? Vou trazer ela aqui, vou aumentar um pouquinho, só por garantia. Ups, para ficar bonitinho. E vamos continuar aqui. Crie 2 novos processos na janela gerência de processos, criar. Então vamos lá de novo. Criar 2 processos. Vou criar um I/O bound de disco. E eu vou criar um outro I/O bound de fita. Vou colocar aqui um laranjado só para dar uma variada. Ups. Beleza? Na janela estatísticas, observa as informações, número de processos, estado do processo e processos escalonados. Aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui a hora de início, né? Ao exato 1 minuto e 9 segundos, né? Do dia de hoje. O nosso tempo decorrido aqui. Tá? Temos 2 processos. E aí, poxa, 7 escalonados. A gente já falou sobre isso, né? Os escalonamentos, eles vão acontecendo e vão... tá vendo aqui, ó? 8 escalonamentos. Toda vez que os processos concorrem, né? Que a gente tem essa interação entre os processos, o nosso escalonador é acionado e ele verifica, né? O que aconteceu ali. Então, mesmo com 2 processos só, o nosso escalonamento ele continua acontecendo. Tá bom? O tempo decorrido aqui foi em 117, 118 ciclos, etc. Tá? Eu tenho um throughput, lembra que a gente comentou isso aqui? É a minha vazão, né? Minha capacidade de liberação de dados de processos de quase um processo, quase um décimo, né? 0,08, 0,9 processos por segundo. Então, meus processos demoram, no geral, quase
10 segundos aí, tudo bem. A memória em uso aqui, né? Tá nessa casa aqui, 90% tá livre. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 10 espacinhos de memória utilizados aqui. Tá bom? E aí, depois de analisar tudo isso, a minha pergunta é maravilhosa. Observe que em alguns momentos existem processos no estado de pronto, porém nenhum em estado de execução. Tá? O que pode acontecer aqui com essa belezeirinha? Os nossos processos, tá, em geral, podem passar por várias dificuldades, vamos dizer assim, por várias situações, melhor, tá? Os fatores que envolvem isso podem ser diversos e eu vou explanar alguns aqui. Aí depois eu quero que vocês usem bom senso para responder o que aconteceu com vocês. Tá? Pode ser um problema da política de escalonamento. Tá? A política de escalonamento que o sistema operacional está adotando, ele pode dar prioridade a outros processos em execução naquele momento, ou pode acontecer, no meu caso aqui, né, que um processo, e aí, antes do meu caso, na questão da política de escalonamento, pode acontecer, por exemplo, eu tenho um processo que está no estado de pronto, mas ele tem uma prioridade menor do que um processo que está na fila de execução, né? Então, pode acontecer dele segurar ali a vez dele e dar uma enroscada, vamos dizer assim. Tá? Pode acontecer o que está acontecendo aqui comigo também, que é o bloqueio de entrada e saída. Né? Os processos no estado de pronto, eles estão aguardando alguma entrada e saída, né? Como uma leitura, gravação do disco, ou um dado na rede, ou um terminal. No nosso caso aqui, né, uma leitura de disco ou fita. E ele é colocado num estado de espera ali, né, para aguardar a vez dele, tá bom? Pode acontecer também a espera por alguns recursos, ou seja, o processo está com o estado de pronto, mas ele está aguardando a disponibilidade de algum recurso específico, pode ser memória, pode ser um hardware específico que ele quer acessar, né? Eu sempre brinco com a impressora, né? Pode ser que a impressora está com problema lá, tal, no spooler. Então, se algum recurso estiver temporariamente indisponível, tá? Ele vai ter que aguardar a vez dele. Essa também é uma possibilidade. Pode haver um bloqueio voluntário, ou seja, existem processos, tá, que eles podem estar programados para entrar no estado de espera eventualmente. Tá bom? E aí eles permitem que outros estados sejam executados e tal. Isso é uma estratégia de programação. Aqui no SOSIM a gente provavelmente não vai estar aplicando isso. Tá? Só lembrar que isso existe. Ou um outro caso, que é o que vai ser provavelmente mais comum com vocês, que é a concorrência limitada na CPU. Né? Então a gente tem situações em que um processo está em execução na CPU e não tem outra, né, CPU para executar aquele processo. E aí ele vai estar em estado de pronto até que aquele processo finalize, seja executado. Perceba que a minha pergunta é: por que tem processos em estado de pronto e às vezes não tem nenhum sendo executado? Então, quando eu falei que aquele processo finalize, imagine que assim, um processo IO-bound entra no processamento, ele está guardando algum recurso, vai lá para a espera de leitura, né? E olha o meu estado aqui, ó. Tá vendo? Ele está guardando, né? Ele tá. Então, assim, ele bateu no pronto ali e já foi para a fila. Mas pode acontecer dele bater aqui e ele não ter prioridade suficiente, né? É que eu não escalonei aqui as prioridades. Mas tentem brincar com isso e visualizar isso, tá bom? E aí vamos para a nossa atividade number 5. Ops. Vamos reiniciar de novo o nosso querido. Abre o bichinho. Aqui tá mal escrito, hein? Reinicialize. Ver se tem mais lugar que tá reinicialize. Então tá certo. Ative a janela de log em console SOSIM. Então vamos aqui, ó. Console, log. Tá bom? E perceba, ó. Inicializando, SOSIM pronto. Tá? Crie dois novos processos do tipo CPU bound. Então, vou criar CPU bound. Eu já vou criar dois logo idênticos aqui. Tá? Ele criou aqui pra gente. Na janela de log, observe as informações sobre as mudanças de estado dos processos, observando o tempo que cada processo permanece em estado de execução e pronto. Reinicialize o simulador, parametrizando com um valor de fatia de tempo diferente e observe a diferença na janela de log. Tá? Então, assim, eu vou pausar aqui. Vou suspender os dois, tá? Beleza?
E aí vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente consegue olhar com bastante tempo, verificar isso aqui perfeitinho. Tá? Vamos abrir de novo. Se vocês quiserem, vocês podem copiar isso aqui para um arquivinho, esse aqui. Abre um bloco de notas. Tá? Salva aqui. Deixa eu colocar isso aqui numa outra, para eu poder ir lendo aqui também. Vou colocar outra tela aqui que eu vou ler. Tá? E aí vamos lá então, vamos reinicializar, né, o nosso aqui e vamos fazer os processos com outra situação. Tá? Parametrizar ele com uma fatia de tempo diferente. Então vamos criar 2 processos. CPU bound, tá? Prioridade, tanana. Vamos colocar uma prioridade de... Não, deixa a prioridade aqui, vamos brincar só com a fatia de tempo. Tá? Eles vão estar aqui, né? Log. E aí a fatia de tempo. Vou jogar lá no tal. E aí percebam o que vai acontecer aqui, ó. A fatia de tempo desse cara aqui. Tá? E aí a gente pode pegar e dar uma olhadinha depois com calma nesses logs e tentar responder para a gente o seguinte. Tá? Analise comparativamente a concorrência de 2 processos CPU bound executando em 2 sistemas operacionais que se diferenciem apenas pelo valor da fatia de tempo. Tá? Eu vou fingir que só existem 2 casos aqui, um com tempo longo e um com tempo curto. Tá? Os 2 extremos opostos. Não vou fazer vários meio termos aqui, não, vamos pensar em extremos opostos, tá bom? No sistema operacional de fatia com a fatia de tempo mais curta, tá? Quando a fatia... isso significa o seguinte, quando a fatia é curta, os sistemas são comutados com a frequência um pouco com maior frequência, vamos dizer assim, né? Então a CPU compartilha mais rapidamente esses processos e eles são interrompidos com mais frequência, tá? Então, a latência ali, nessa comutação, nessa alteração de quem está sendo processado, é um pouquinho mais baixa. Entretanto, a gente pode criar um desperdício de tempo, né? Porque os processos, o que acontece? Eles não vão ter tempo suficiente para que esse timeshare aqui, que é a fatia de tempo dele, execute todas as funções que ele precisa, né? Então, às vezes, ter um bom senso de um pouquinho mais de tempo nos levaria a um processo mais proveitoso, vamos dizer assim. Tá? E pensando já no outro extremo oposto, quando a fatia de tempo é longa, os processos têm mais tempo contínuo na CPU, né? Antes de ser comutado. Quando eu digo comutado, é um processo sair para que o próximo venha. Tá? E aí o que acontece? Os 2 processos não são interrompidos com tanta frequência, então ele tem mais tempo ali e tal. Contudo, a latência nos tempos de resposta é maior. E o que acontece? Por um comportamento esperado, os processos que estão em estado de pronto podem ficar mais tempo esperando. Então, novamente, talvez a resposta mais correta para um sistema mais complexo seja o bom senso ali. A gente já discutiu isso em aula. Perfeito? Então, tentem fazer uma análise comparativa nesse sentido e pensar, né, no que vocês estão vendo aqui, tá? Se isso aqui realmente vocês conseguem entender. Eu vou copiar aqui rapidinho. Ó. Pausar. Pera. Beleza. Só para a gente ver aqui. Ó. Tá? Então tentem olhar esses blocos aqui. Verificar. Tá bom? Verificar se tem alguma diferença, se tem o que vocês acham, o que vocês não acham, tá bom? Tentem fazer o seguinte, vocês têm acesso aqui, vocês estão vendo o tempo, né, total aqui. Então façam o seguinte, calculem, por exemplo, olha, eu aqui nesse primeiro teste, eu fui até o 59, tá vendo? Então, vai lá no outro lá,
e olha até o 59, mais ou menos ali, ó. 59 não teve, 60, vai. Então, o que aconteceu aqui, ó, por exemplo? Tá? Ó, vamos comparar o que aconteceu, tá vendo? Quanto tempo aquele processo passou pronto? Quantas vezes ele foi executado? Esse tipo de coisa, esse tipo de análise que eu quero que vocês façam. Tá bom? Sejam mais críticos, mais chatos possíveis e podem falar à vontade. Tá? A ideia aqui é que vocês tenham um pensamento crítico sobre o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então vamos lá para o nosso exercício número 6. Bom, vamos lá. Suspensão e eliminação de processo. Eu deixei eles abertos aqui, tá? Mas, opa, eu estou ruim de digitação. Vamos reinicializar o processo aqui. Eu vou deixar eles. Vou reinicializar para fazer. Para eu falar que eu estou roubando, né? Reinicializei e vou criar 2 processos aqui para gente. Perfeito? Criar 2 processos. CPU bound ali mesmo. Tá bom? Na janela gerência de processo, observe as informações sobre o contexto de software dos processos criados. Então, gerência de processos. Tá aqui. Então, belezinha, eles estão aqui. Na janela gerência de processo, observe a concorrência no uso de processador pelos dois. Então, você vai ver que eles estão concorrendo aqui. Como eu criei 2 processos com a mesma prioridade, eles estão aqui concorrendo sempre quase que num pé de igualdade aqui, né? Então, executando sempre um sim, um não, interagindo, porque eles têm uma criação bem semelhante. E compare percentualmente aí os tempos de uso, né? Então, você pode suspender temporariamente um desse aqui, ó. Pode vir aqui e suspender, ele vai... Ó, esse aqui é o cara que eu suspendi, tá vendo? Percebam que ao suspendê-lo, ele não foi suspenso direto, aconteceu alguma coisa ali. Presta atenção nisso. Tá? Observe os estados dos processos, a concorrência nos processadores e novamente compare o percentual de tempos entre 2 processos. Libere o processo do estado de espera suspenso. Então, vamos nele aqui de novo, prosseguir. Tá? E elimine um dos processos da janela através do botão finalizar. Vou deixar mais um pouquinho aqui para vocês verem o comportamento. Ó. Tá? E eu vou eliminar esse cara aqui de cima através do finalizar. Tá? Ó, vamos ver o que vai acontecer ali. Vocês perceberam que ele não finalizou diretão, assim. Não cliquei e ele desapareceu. Teve um processo, uma etapinha aí. Tá? Então, ao se eliminar um processo no estado de suspenso, o processo não é eliminado imediatamente. Ih, rapaz, eu eliminei ele sem ele estar suspenso. Então, pera aí. Vou criar um carinha aqui. Vou suspender esse cara aqui. E vou eliminar um processo suspenso. Tá bom? Vamos fazer isso aqui, ó. Tá suspenso. Vou finalizar o cara. Tá? E aí ele não é eliminado imediatamente. Reproduza essa situação e explique o porquê. Bom, eu já sei qual é a resposta para o que a gente quer aqui, mas eu vou devagar primeiro, tá bom? Existem algumas situações, não necessariamente é a questão, né, o logicinho aqui, tá? Mas sistemas operacionais modernos, quando a gente suspende e finaliza um processo, pode acontecer inclusive, tá, da solicitação da confirmação pelo usuário. Olha, você deseja mesmo, tal, não sei o quê. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, pode acontecer de um processo ser eliminado acidentalmente ou por interferência errada do administrador e tudo mais. Tá? No nosso caso aqui, uma das respostas possíveis é o ciclo de vida de um processo, né? O estado de suspenso. Vocês lembram daquele diagrama que nós vimos em aula, que eu até rabisquei o quadro branco sem querer, né? Ele não está diretamente ligado ao estado de finalizado, né? Existe uma etapa ali no meio. Então, tenta lembrar daquele diagrama ali para inferir o que está acontecendo aqui. E para demonstrar e para lembrar vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto eu falei tudo isso, ele ficou aqui, né? Suspenso e finalizado. Eu vou prosseguir com ele, ó. E aí, o que vai acontecer? Né? Vocês já sacaram, né? Então, imagina lá o diagrama, como é que funciona, por onde que ele passa, para onde que ele vai. E por que que, mesmo eu já tendo mandado finalizar, ele foi para pronto antes de sumir. Tá? Então, essa é a sacada aí. Né? Então, essa é a proposta para nossa atividade. Vocês têm até o dia 15 para me entregar.
nos parâmetros que eu já havia definido. Vocês podem fazer por texto, por vídeo, eu acho que um vídeo ficaria mais legal. Façam uma videochamada no Meet, né, com os colegas. E gravem a tela, alguém grava a tela ali com o Xbox. Não, deixa eu interromper isso aqui.